Olá, saudade, acostumado a fazer todos os dias, né? E agora são só 3 vezes por semana, nas terças, quintas e sábados. E aí acaba que eu fico com saudades. Mas que bom que estamos aqui. Hoje é terça-feira, hoje é dia de um bate-papo mais longo e a gente trouxe vários assuntos aqui, então se programe para participar todas as terças, quintas e sábados, porque são assuntos interessantes e você pode tirar suas dúvidas aqui ao vivo comigo. Então, hoje a gente colocou, na verdade, essa semana, 2 questões ali para você pensar no stories aqui do Instagram. E uma questão foi o que mais atrapalha você na sua vida hoje. E a gente teve várias respostas. E a outra questão é o que mais você gostaria que fosse resolvido na sua vida hoje. E também temos várias respostas. Então é sobre essas 2 questões que nós vamos falar aqui hoje, sobre o que te atrapalha mais na sua vida hoje. E como que a gente poderia trazer um olhar de solução para isso. Shirley, que saudades de você! Então, como que nós poderíamos, inclusive a Shirley foi uma das que respondeu a nossa enquete aqui no Stories. Então, sobre essas 2 questões que a gente deixou lá no Stories, Shirley, é que nós vamos conversar aqui hoje, né? Ô, querida, muito bom estar aqui com você. Então, vamos lá. O que mais te atrapalha na sua vida hoje? Nós tivemos várias questões, uma delas foi da Shirley, e uma das pessoas respondeu procrastinação, né? Então, o que mais a atrapalha na vida dela hoje seria a procrastinação, né? Aquela tendência de deixar tudo para depois. E isso é um hábito, né? Para que nós possamos reverter hábitos, na verdade, a gente não consegue revertê-los, nós conseguimos substituí-los por hábitos melhores. E aí, por trás dessa possibilidade de você substituir um hábito, precisa de uma grande força de vontade, de você saber muito bem o que você quer e de você ter disciplina. Então, para procrastinação, você precisa dessas 3 coisas, né? Você precisa de saber o que você quer, de força de vontade e de disciplina. Porque se você não sabe bem o que você quer alcançar, você acaba deixando tudo para depois, né? Se aquilo não é tão importante na sua vida, porque você nem sabe o que é, então você acaba deixando qualquer tarefa para depois. É quase como se fosse um navio à deriva, né? Você não sabe direito para onde você está indo, então qualquer direção serve, né? Lembra disso, tem essa frase que é muito legal, que fala exatamente isso. Quando nós não sabemos para onde estamos indo, qualquer direção serve. Então a gente vai empurrando com a barriga, deixando a vida levar a gente para qualquer direção. Mas se você sabe o que quer, fica muito mais fácil, né? Na verdade, só o simples fato de você saber o que quer já significa que você está assumindo as rédeas da sua vida. Então fica muito mais fácil você direcionar, né? A sua energia, inclusive, o seu foco, a sua disciplina. Bom, e aí? Se você não tem disciplina, não sabe o que quer, né? E não tem força de vontade, como começar a ter tudo isso para que não haja procrastinação? Então, a primeira coisa que eu diria é você procurar se concentrar, né? Focar em você mesmo, para que você procure identificar o que você quer da sua vida, né? Faça uma avaliação de como foi a tua vida até hoje, como você chegou até aqui, se era onde você gostaria de estar hoje ou se não, né? Se essas escolhas que te trouxeram até aqui foram escolhas conscientes ou não. E o que você gostaria que acontecesse daqui por diante? Você está satisfeito com seu resultado financeiro? Você está satisfeito com a sua saúde? Você está satisfeito com seus relacionamentos? Você está satisfeito com a sua família? Então, ou satisfeita? Então, como você quer que seja, né? Às vezes a gente fala muito de propósito, né? As pessoas ficam muito focadas em propósito de vida, mas é algo que está lá na frente. Algumas pessoas, desde criança, já têm aquilo claro dentro de si, né? Quando eu crescer, eu quero ser tal coisa. Mas para muitas pessoas isso não está tão claro.
E até mesmo para essas que têm certeza, muitas delas, na verdade, são influenciadas por parentes, pais e tudo mais. Então, na verdade, não é exatamente uma certeza. Mas sim, às vezes acontece da pessoa estar certa desde sempre do que ela quer fazer da vida. Mas se não é o seu caso, você não precisa saber exatamente o que você quer fazer da vida, mas como você quer se sentir em sua vida. Isso é fácil, né? Para a maioria das pessoas, eu quero ter saúde, eu quero ser feliz, eu quero ter relacionamentos estáveis, duradouros, eu quero estar bem com a minha família. Então, mesmo quando nós não sabemos o que vamos fazer da vida, você pode focar em como você quer vivê-la, né? E isso já é grande coisa. Você colocar o foco em como você quer se sentir e não no que você quer realizar. Porque isso abre os caminhos para que você possa realizar, né? Isso é muito interessante. Então, a primeira coisa que eu falo para você que respondeu que o seu maior problema é a procrastinação, defina melhor seus objetivos. Seja de forma objetiva ou subjetiva, como eu estou falando para você, definir como você quer se sentir dentro de determinadas circunstâncias, como você quer que elas fluam, determinadas circunstâncias da sua vida. E aí, quando você tomar qualquer decisão de algo que precisa ser feito, pense para que ponto que aquilo vai te levar. Então, você tem que realizar alguma tarefa, vamos supor, né, algum projeto de trabalho. E esse projeto vai te gerar um bom resultado financeiro. Mas você fica empurrando para frente, deixando para amanhã, para depois de amanhã, porque vai dando atenção a outras pequenas prioridades, né? Muitas vezes nem prioridades são, mas são desculpas para você não fazer o que precisa ser feito. Então você precisa se questionar, o que eu quero? Eu quero realmente esse resultado financeiro porque eu tenho aqui algo que se eu fizer pode melhorar esse resultado, mas eu não faço. Então por que eu não faço? E eu já trouxe aqui essa reflexão para vocês da importância da gente se questionar. Nós temos PhD em questionar os outros, as coisas, o governo, a vida, as circunstâncias, nós questionamos tudo, Deus, né? Mas pare de questionar os outros ou as outras coisas e comece a se questionar, né? Então, quando você tiver um comportamento de procrastinação, você tem que imediatamente perguntar por que eu estou fazendo isso. Não é perguntar no sentido de se martirizar, né? Por que eu tô fazendo isso? Eu nunca vou dar certo mesmo. Eu sou uma vítima infeliz. Não é nesse sentido. É num sentido de compreender, de entender por que você está fazendo aquilo. Porque nós só conseguimos entender alguma coisa quando nós conhecemos aquela coisa. Meu povo chegando aqui. Então, é importante você se questionar, você se dialogar com você mesmo para procurar entender de onde que aquilo está vindo. E aí, muitas vezes, você vai ter a resposta, né? Se você está procrastinando algo que é realmente importante para você, você precisa perguntar por que você está fazendo isso, porque não deixa de ser, e isso foi uma das outras respostas que colocaram lá para mim, a autossabotagem. Né? Você está se auto-sabotando, você está se boicotando. E por que você está fazendo isso? E aí, se você se questiona, você tem essa resposta. E aí, o que acontece? Muitas vezes, nós queremos alguma coisa. Então, por exemplo, estou falando aqui do caso da pessoa que tem um projeto, né? Um exemplo, né? Sabe que aquilo vai trazer um melhor resultado financeiro, mas fica enrolando para fazer aquilo. E aí, é importante você se questionar por que você não está fazendo. E aí, muitas vezes, você vai perceber que não existe motivo para você não fazer o que deveria ser feito. E aí, se você for um pouquinho mais fundo nessa argumentação, neste questionamento, você pode descobrir que você tem crenças que te limitam naquela área. Então, as crenças estão produzindo um comportamento que, no caso, é um comportamento de procrastinação.
Então vamos lá, como é que seria isso? Né? Você sabe que se você fizer algo, aquilo vai te trazer resultado, mas você inventa uma preguiça, você inventa uma desculpa, você inventa que não tem tempo, você inventa um monte de coisas para não fazer aquilo. E aí quando você se confronta e pergunta, por que eu estou fazendo isso se isso vai ser bom para mim? Você talvez descubra uma respostazinha que venha lá dentro, falando assim, porque no fundo eu acho que eu não nasci para ter dinheiro, ou que eu não mereço ter dinheiro, ou que eu vou ter que trabalhar e dar muito duro na minha vida para ter dinheiro. Então só o fato de eu pensar em fazer alguma coisa já me deixa cansada, porque eu acredito que só aquilo não vai ser o suficiente, eu vou ter que fazer sempre mais e mais e mais e ainda assim não vou alcançar o resultado. Então, quando você começa a se perguntar, a se questionar, muito provavelmente as respostas virão. E talvez respostas que te deem pistas muito importantes sobre o seu comportamento, né? No caso, como eu estou sugerindo aqui. Então, cabe a você, ao se questionar, realmente estar atento a procurar uma resposta para aquele questionamento, a querer encontrar uma resposta para aquele questionamento. Porque se você não está nem disposto a questionar e se questionar, por que será que eu fiz isso? E aí daqui a pouco já está preocupado com o seriado que você vai ver na televisão, aí você não está interessado em solucionar o problema. Então lembre que isso também tem a ver com aquela nossa capacidade de solucionar, de colocar o foco na solução e não o foco no problema em si. Então quando você está questionando, você está abrindo a cabeça para encontrar soluções, para encontrar resultados, tá? Então, essa é uma dica para quem é acostumado a procrastinar. E lembre, procrastinação tem a ver com falta de disciplina, com falta de força de vontade e com... O que foi que eu falei mais aqui? Falta de disciplina, falta de força de vontade... E falei mais alguma coisa que eu já não me lembro mais. Mas se eu lembrar, eu coloco aqui. E são coisas que você... com crenças limitantes, talvez. Não sei se foi isso que eu falei no começo ou depois. Mas o importante é nós irmos lá na causa, né, das coisas. Então, assim... como eu resolvo a procrastinação? Primeiro, você tem que ver o que está fazendo você procrastinar, né? Então, não estou priorizando isso, porque realmente não é algo que eu quero muito, né? A falta de saber onde você quer chegar era outra coisa. Então, falta de vontade, falta de disciplina e falta de saber o que você quer. Porque se você não sabe, você não tem como resolver a procrastinação. Então, a gente tem que ir sempre um pouquinho mais atrás. E aí, continuando aqui as nossas respostas, tô dando uma pincelada, tá, gente? No que cada um colocou para mim de resposta para essas perguntas que nós trouxemos lá no Stories. E aí, uma outra resposta foi medo. Então, teve uma pessoa que, quando a gente perguntou o que mais atrapalha na sua vida hoje, é medo. E aí eu me lembro que tem um livro maravilhoso de Napoleon Hill, que eu já citei aqui várias vezes. Então fica a dica para você que me perguntou isso. Lê esse livro, que é o Quem Pensa Enriquece, que é maravilhoso, tá? E ele não fala apenas de como você enriquecer. Isso é um detalhe. O que ele fala principalmente é como você pode ser senhor do seu destino, né? Senhora do seu destino, se você souber usar corretamente o seu pensamento, né? Quem pensa enriquece. E é interessante porque nesse livro ele traz 6 medos básicos. E aí fica a dica para você procurar identificar, você que respondeu que tem medo, né? Que uma das coisas que mais te atrapalha hoje você chegar nos seus resultados é medo. Então, pense em qual desses medos seria o que mais te atrapalha, porque ele inclusive, vale a pena ler esse livro, ele descreve um pouquinho o que são esses medos, né? Então, ele fala do medo da pobreza, ele fala do medo da morte, ele fala do medo de perder o amor de alguém. Não sei se eu vou me lembrar de todos. Ele fala do medo da pobreza, da morte, de perder o amor de alguém, da doença, de doenças, né? Ele fala
Deixa eu até ver se está aqui, porque eu até já leria rapidamente aqui para vocês. Mas não tá, deve estar lá para dentro. Mas ele fala desses 4 medos e mais 2. São 6 medos básicos. De repente me vem aqui daqui a pouco. E aí ele pede para você identificar em qual desses medos você se encaixa. Pobreza, morte, perder o amor de alguém, doença. E eu não me lembro dos outros 2 agora. Então tenta ver em qual desses medos, vale a pena ler, como eu falei, você se encaixa, para você saber qual é o X da questão, né? Porque medo é uma coisa um pouco genérica demais. Mas se você tá percebendo que, ele fala medo de críticas, é um outro medo, então só falta lembrar um agora, né? Que no caso é a opinião dos outros. E claro que você vai, muitas vezes, identificar 2 ou 3 ou mais, não importa. O que importa é você saber exatamente medo de quê. Porque, como eu estava falando, medo é muito vago. E aí, se a gente não sabe exatamente do que eu tenho medo, como eu vou resolver aquela questão? Então, por exemplo, se é medo de doenças, né, ou se é medo de pobreza, ou se é medo de críticas, vale a pena você, novamente, se questionar por que eu tenho esse medo. E outra coisa, não só se questionar, mas procurar avaliar, fazer uma avaliação do que pode acontecer de pior se isso acontecer. Porque muitas vezes a gente, como é que fala? Pinta o quadro pior do que ele é. E vamos lembrar que o medo está muito associado a uma questão de sobrevivência, né? No fundo, é uma questão de sobrevivência. O medo, na verdade, é algo que vai prejudicar a minha vida no nível X, Y, Z, né? No nível pior é a morte, mas pode piorar a minha vida no que diz respeito de eu não ter como me sustentar, ou de eu não ser aceito pelas pessoas, né? Que é o caso das críticas, ou de eu não ter o amor, de eu perder o amor de alguém, então eu não sou uma pessoa amada. Então, de várias formas, né? Isso está atrelado à questão da sobrevivência, né? Da existência. Tudo bom, William? Então, vale a pena você identificar exatamente qual é o medo que você tem. E aí, vamos lembrar que essa questão da sobrevivência, ela estava muito evidente, né? Era uma questão preocupante de fato, quando nós tínhamos que lutar pela nossa vida realmente, né? Objetivamente, quando nós éramos animais. Mas agora, já que nós estamos vivendo dentro de uma outra estrutura, né, que não é mais uma selva, né, tem lá aquela história da selva de pedra, mas claro que tem seus perigos, mas os medos, eles ficaram um pouco infundados, né, porque as bases deles são muito emocionais, não são reais, exatamente reais, né, então claro que você vai sair na rua e você tem que cuidar por onde você anda, observar bem a sua segurança e tudo mais, não vai se expor de qualquer jeito. Mas, muitas vezes, as pessoas, elas têm, por exemplo, se for o caso do medo da morte, é uma coisa infundada, uma coisa que sai muito fora do controle, né? Porque se a gente for pensar friamente, morrer todo mundo vai um dia. Então, se todo mundo vai morrer, por que eu estou com medo da morte? Na verdade, o que nós deveríamos ter é o medo, talvez, de como isso vai acontecer. E você cuidar para que você evite não dar chance ao azar, sabe? E aí, se mesmo assim o azar acontecer, por exemplo, se eu sei que é perigoso andar em determinado lugar tal hora, por que eu vou andar em determinado lugar tal hora? Agora, lembre que às vezes as coisas vão acontecer porque tem que acontecer, né? Tem gente que às vezes vai andar de bicicleta e cai de mau jeito e perde a vida. Então isso acontece, né? Ela não estava ali facilitando exatamente. Então, se há algo que é inevitável, por que nós vamos perder o nosso tempo tendo medo de algo que você não tem controle nenhum, né? Mas sim, você tem controle em como você pode viver a sua vida.
Então percebe que no momento que nós começamos a questionar as coisas e a tentar fazer esse diálogo interno, você vai percebendo a lucidez, ela aflora, né? Então, se eu não posso, eu tenho medo da morte, mas eu não posso fazer nada em relação a isso, o que eu posso fazer algo em relação a como eu vivo a minha vida, então deixa eu cuidar melhor de como eu vivo a minha vida. Se é medo de pobreza, né, no caso de uma instabilidade financeira, tem que se perguntar, tá, e se isso acontecer? O que pode acontecer de pior comigo se isso acontecer? E normalmente, nós que estamos aqui, né, que temos a facilidade de ter acesso à tecnologia, à informação, somos pessoas um pouco mais esclarecidas e que podem gerar soluções, né, e arregaçar as mangas e ir à luta para suprir qualquer problema que venha acontecer nesse sentido, né? Então, o que de pior pode acontecer se eu não ter dinheiro para fazer as coisas que eu posso fazer, tá? E se acontecer isso, como eu posso solucionar isso? Então, se você entende o medo e se você questiona, confronta o medo, lembra lá no passado, né? Você confrontava um tigre, né? Você confrontava um leão. Agora você tem que confrontar os seus medos que não são objetivos, são subjetivos. E é o mesmo processo, só que lá existia um perigo real. Agora, o perigo, ele é toda uma suposição, né? Não é tão real. São suposições que você faz e você acredita e aceita aquilo de uma determinada forma que muitas vezes passa a ser verdade absoluta. Mas não é. Então, é uma questão de você dialogar. Lembra que eu já falei sobre isso aqui também, lá no passado, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas agora, né, nós não precisamos desses extremos, né? Então se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, se enfrentar o bicho foge, né? E você não vai enfrentar um leão, você vai enfrentar você mesmo, porque as maiores ameaças, na verdade, estão dentro de nós. As maiores ameaças estão dentro de nós. Então não é o mundo externo uma ameaça, porque na verdade ele é uma criação nossa, né? Todos nós estamos criando esse mundo de acordo com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, a forma como nós servimos de exemplo para os outros, as nossas escolhas. Então isso está criando o mundo à nossa volta o tempo todo. Então repense a forma como você entende o mundo, né? Repense a forma como você se comporta em relação a essas ameaças internas, para que elas não sejam ameaças reais, porque a gente cria tudo o tempo todo, né? Então, quanto ao medo, eu sugeriria, você que me fez essa pergunta, que você encare-o de frente. Então, e novamente, isso tem a ver com o questionamento, de você se colocar de frente a você mesmo e se perguntar de que eu tenho medo. E tá, esse o medo, se você identifica qual é esse medo, do que realmente você tem medo, ou se é ou se é mais de um, o que de pior pode me acontecer, né? Se eu realmente for o medo da pobreza, ou de crítica, ou de qualquer uma dessas coisas, se isso acontecer, o que vai acontecer comigo, né? Então, e se acontecer comigo, como eu posso resolver o problema? Porque às vezes a gente está só focando no medo e esquece que a gente pode solucioná-lo, né? Então, de novo, é focar no problema e não focar na solução. Mas para isso você precisa se questionar, você precisa se colocar de frente a frente com você, como se você fosse ao mesmo tempo a vítima e a presa e o predador, né? Então, lembra, as maiores ameaças hoje estão dentro de nós. Somos nós mesmos que estamos nos ameaçando, nos boicotando o tempo todo. Então, ao invés de ter medos, né, aleatórios, a gente tem que sim, ter medo da gente, do que nós estamos pensando e ali com que nós estamos nutrindo o nosso pensamento, com que nós estamos nutrindo as nossas emoções, porque é isso que vai gerar qualquer outra coisa que aconteça com você. Então é fundamental que você faça essa autoavaliação. E ainda em relação
a essa pergunta, né? O que mais te atrapalha na vida hoje? Se você está entrando aí agora e quiser responder isso, para a gente falar um pouquinho mais aqui, fale. Algumas pessoas mandaram essa resposta pelo meu stories e eu tô trazendo aqui para vocês uma pincelada, né, em relação a cada um dos sistemas que foram colocados. E aí teve uma outra pessoa que falou falta de energia. Então, o que mais me atrapalha na vida hoje é a minha falta de energia, que acabava acarretando em falta de disposição para fazer as coisas. Como resolver isso? Normalmente, se você está com falta de energia, você está num nível muito grande de estresse. E lembre que existem aquelas pessoas que são estressadas e são muito agitadas, mas também existem aquelas pessoas que são muito estressadas e você não nota, porque elas são quietas, elas guardam tudo lá dentro, né? E aí, ao invés de explodir para dentro, para fora, explode para dentro. Então, não é que você tem que ser uma pessoa agitada, mas em termos de saúde, é um pouco melhor que você seja uma pessoa mais hiperativa, aquele estressado hiperativo, porque você vai fazendo essa energia circular, do que aquela pessoa quieta, resiliente, mas que no fundo ali não está se aguentando mais de estresse, de cansaço, de angústia, de ansiedade, né? Porque aí realmente você implode, né? E vai gerar talvez doenças mais sérias do que aquele que está colocando a coisa para fora para circular. De qualquer forma, motivação é a chave para falta de energia, com certeza. E aí a gente volta um pouquinho mais atrás, porque para que você esteja motivado, foi legal você ter trazido isso aqui, você precisa saber o que você quer. Porque se você não sabe, foi o que eu estava falando lá no começo da procrastinação. Porque se você não sabe o que você quer, como é que você vai se motivar para ir em alguma direção, né? E aí eu trago para vocês novamente o mesmo livro que eu já citei aqui, que eu falei dos medos, que é o do Napoleão Hill, que é o Quem Pensa Enriquece, que o primeiro capítulo, se não me engano, ele fala do desejo. E ele trata o desejo como não só como um desejo banal, mas a importância do desejo ardente, de você querer de fato algo, porque quando você realmente quer algo acima de qualquer coisa, você move montanhas para chegar onde você quer. Então aí você se automotiva, você não precisa de ninguém fazendo líder de torcida para você chegar em algum lugar, porque você é autossuficiente nesse sentido. Você sabe o que quer, você quer muito e não tem nada que te derrube, né? Então, sim, isso traz energia. Você saber o que quer, na verdade, é um nível de clareza mental muito bom. E quanto mais clareza mental, mais energia. E se tem energia, você tem motivação, né? Não sei o seu nome, Poema 108, mas foi super boa a sua contribuição. Então, o que fazer, né? Se você não sabe o que você quer, né? E aí, eu falei isso no começo, que tem um pouco a ver com a procrastinação. Você não precisa saber exatamente o que você quer, mas se você souber como você quer sentir a sua vida, como você quer vivê-la, que tipo de situações você quer vivenciar, isso já ajuda um pouco. Agora, em termos de técnica, você pode começar a fazer, por exemplo, respiratórios, né? A respiração é algo poderosíssimo, e aí eu vou te indicar um outro livro, Fábio Chodik, não sei se eu falei certo o seu nome, mas um prazer ter você aqui, Fábio. E aí a respiração é uma fonte absurda de energia, né? E que ajuda a estabilizar as emoções, então tem um efeito muito poderoso sobre o estresse, sobre a administração das emoções, sobre clareza mental. Então, sugiro que você comece por aí. E depois, dá uma olhada aqui no comecinho dessa live, quem me respondeu que estava com falta de energia, né, que tem a ver com o que eu já falei lá sobre a procrastinação. E aí eu vou te indicar um outro livro maravilhoso agora sobre respiração, que é o Respire. Esse livro, Respire, foi lançado há pouco tempo, acho que não tem nenhum ano, né, nos Estados Unidos. Acho que esse ano foi lançado aqui no Brasil. É de um jornalista chamado James Nestor, e ele fez uma pesquisa enorme sobre respiração durante anos.
E é incrível como ele traz vários resultados que foram gerados em pessoas de A a Z, tá? Saudáveis, não saudáveis, emocionalmente abaladas, um monte de pesquisas, de testes que foram feitos para mostrar como a respiração gerou resultados que tratamentos conhecidos, medicação, um monte de outras coisas não trouxe. Isso é incrível, né? E se nós lembrarmos que a respiração, eu já falei isso aqui, até dei um curso online já sobre respiração, é vida, né? Que a primeira coisa que você faz quando você nasce é uma inspiração. E a última coisa é uma exalação. Então, toda a sua vida está dentro de um grande ciclo respiratório, né? E se a gente pode imaginar que a vida está dentro de um grande ciclo respiratório, quanto maior for a qualidade e a profundidade da minha respiração, maior será a qualidade e a profundidade da minha própria vida. Maria Hermínia, olha só, não acredito. Que bom te ver por aqui. Eu não sei se é a Maria Hermínia que eu tô pensando, que eu conheço desde criança. Mas se não for, você é bem-vinda do mesmo jeito. Então, quando nós entendemos a respiração como uma fonte de energia, né, e mergulhamos nesses exercícios respiratórios, você consegue estabilizar tudo a partir daí, né? Você consegue estabilizar a própria vida. Então, uma respiração mais estável, mais profunda e mais consciente reflete-se numa vida mais estável, mais profunda, com mais vivência, né? Mais intensa, no sentido de você estar vivendo de fato num sentido mais amplo da palavra e mais consciente. Então, a respiração é a base de tudo e não é à toa que você pode ficar alguns dias sem comer, muitos dias sem comer, você pode ficar alguns dias sem água, mas você não pode ficar mais do que alguns minutos sem respirar, né? Então, no momento em que você vai mudando profundidade de respiração, ritmos respiratórios, formas de respirar, porque tem toda uma complexidade de como você pode distribuir o ar pelos seus pulmões. Tchau, um prazer te conhecer. Tudo isso vai modificando o seu comportamento, estados emocionais, percepções, vai modificando até o fluxo da sua própria consciência. E aí a gente pode compreender no nível mais profundo que a respiração está completamente, diretamente associada à sua própria evolução, em você ser um ser humano mais lúcido, mais focado, ou focada, lúcida, né? Mais concentrada, uma pessoa que sabe administrar muito melhor a sua vida, uma pessoa que utiliza recursos do seu próprio corpo que muitas pessoas não usam. Por quê? Porque não alimentam o corpo com a energia necessária para que ele possa ser a super máquina que ele é, porque o nosso corpo é incrível, ele é poderoso, ele é uma ferramenta absurda para que você possa viver da melhor forma possível. Só que o fato de nós não conhecermos direito o nosso corpo, não sabermos os seus mecanismos, não estou falando os biológicos básicos, né, que são físicos, mas muito mais profundos, o fato de nós não sabermos de nada disso limita a nossa capacidade de atuação na vida através dele, né? Então, fundamental é nós termos mais consciência do funcionamento do nosso corpo. Eu acho que todo ser humano, regra número 1, né, a primeira coisa que deveria aprender quando começasse a ler e escrever é como é que seu corpo funciona. Como é que funcionam os mecanismos, como é que você pode utilizar a sua respiração, como é que você administra suas emoções, como é que você gera foco, lucidez. Como é que alguém pode crescer sem saber dessas informações, gente? Isso é totalmente absurdo. E o que é mais incrível é que todo esse conhecimento está aí, foi gerado há milhares de anos, grandes civilizações existiram sobre o planeta e deixaram esse conhecimento aí para quem quisesse usar. Mas nós preferimos ficar reinventando a roda, né? Ao invés de pegar todo o arsenal que já foi lá deixado pra gente e usar. É simples, né? É pegar e usar, ter a humildade de não querer ser melhor do que ninguém, né? Inventar nada melhor do que o outro, mas usar o que já nos foi deixado, né? Como uma herança aí, um patrimônio para a humanidade.
Enfim, então voltando aqui à resposta de quem me disse que estava com falta de energia, né, e que precisava ter mais energia, né, que isso era uma coisa que atrapalhava ela na vida dela hoje, fica a dica principalmente de você começar a treinar exercícios respiratórios. Mas se junto com isso você começar a procurar entender o que você quer, se você tá, aquelas mesmos questionamentos que eu falei lá no começo, né? Para onde que a sua vida tá indo? Como você viveu até hoje? Se onde você tá hoje é onde você gostaria de estar? Se não está, por que não está? Compreender todo esse processo, né? Daqui para frente, você sabe para onde você tá indo, você sabe o que você quer. Então, essas avaliações, elas vão trazendo para nós uma percepção maior de nós mesmos, um entendimento maior do momento presente, para que a gente possa direcionar qualquer outra coisa. Então é importante, né, você saber disso para que você saiba se motivar. E a própria motivação, ela já vai te trazer mais energia, mais disposição, e isso vai ficar muito melhor se você associar a isso os exercícios respiratórios. Bom, eram 2 perguntas, né? Mas foram muitas coisas que vocês colocaram aqui como resposta de cada um, então eu tô pincelando da primeira pergunta, o tempo já tá acabando, então eu vou pincelar aqui da segunda pergunta. E a segunda pergunta foi: o que mais você quer que seja resolvido? E uma das respostas, não vai dar tempo de eu abordar todas, né? Mas uma das respostas foi foco e concentração, né? Uma das pessoas respondeu que gostaria de ter mais foco e mais concentração. E isso é exercício, tá? Você estar mais focado, mais concentrado é exercício. E um exercício que pode ser bom até para o exercício de procrastinação também, você não deixar nada para depois, você criar o hábito de fazer tudo na hora que você tem que fazer, coisas pequenas, tá? E que isso você vai se treinando a fazer coisas grandes na hora, né? Não deixar para depois. Mas também prestar muita atenção ao que está sendo feito naquele momento. Então, é um exercício bem básico, tá? Para você ir criando mais foco e mais concentração. Faça uma coisa de cada vez. Não existe, gente, multitask, sabe? E isso é invenção desse mundo moderno, caótico, que são 500 redes sociais ao mesmo tempo e a pessoa acha que pode estar ali respondendo o WhatsApp, olhando no Instagram, vendo um seriado na TV e fazendo um trabalho, tudo ao mesmo tempo. Não, você não pode fazer isso é impossível. Quer dizer, é possível se você quiser fazer um monte de coisas mal feitas. Então, se você quer fazer algo bem feito, você precisa dedicar aquilo total atenção. Então, aprenda a fazer uma coisa de cada vez. Agora, não quer dizer que você não pode... deixa eu deixar bem claro isso para que haja um bom entendimento. Dar conta de várias coisas para fazer num período de tempo. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com você e eu tenho uma ideia brilhante de algo que eu posso fazer daqui na hora que eu acabar essa live. Eu estou aqui com uma caneta do lado do meu caderninho, né? Então, se vier uma ideia que eu não devo deixá-la passar, e para isso eu preciso estar com atenção no que está passando pela minha cabeça para perceber essa ideia, eu vou anotar que qualquer coisa, eu posso anotar assim, ó, ideia só, tá? Que é uma coisa rápida, só para que eu veja aquilo na hora que acabar e lembre qual foi a ideia, né? Ou algo que me deu uma mostra maior do que era aquela ideia. Por exemplo, quantas vezes você pega o WhatsApp para responder uma pessoa e aí você vê outra mensagem, aí você resolve ler aquela mensagem, e aí você lê aquela mensagem e entra outra, e aquela pessoa que você ia responder quando você entrou no WhatsApp ficou sem resposta, porque você já esqueceu que você ia responder para aquela pessoa. Então, aprenda a fazer as coisas que você se propôs a fazer na hora que você foi fazer. Não mude de ideia no meio do caminho. E se você for mudar de ideia no meio do caminho, você tem que sabendo depois que você tem que voltar pelo caminho inverso para não deixar nada para trás. Então é um exercício constante de atenção.
Pessoas que são muito ansiosas e querem fazer coisas ao mesmo tempo vão deixando um monte de pontos sem nó pelo caminho, um monte de coisas por fazer pelo caminho. E aí, obviamente, as coisas acabam, não criam aquela estrutura sólida para que você possa desenvolver algo em cima. Então é quase sempre como se você estivesse começando algo de novo, e isso cansa, isso gera desgaste de energia. Então é importante você estar focado para ter mais energia, mas isso é um exercício. Além de tudo isso que eu já falei antes, da respiração, né, de você saber onde você quer chegar e tudo mais, é importante você aprender a ter foco e fazer uma coisa de cada vez. Porque se você dispersa, você se perde no meio do caminho e não consegue voltar depois para aquilo que você queria. Então, o exercício que eu vou dar aqui para você é você tentar prestar atenção em cada coisa que você for fazer. E aí, se vir ideias de coisas para fazer, não queira fazer naquele momento a ideia. Anote, termine de fazer o que você estava fazendo e depois vá fazer aquela outra ideia ou aquela outra coisa que veio na sua cabeça para você fazer. Muitas vezes eu estou trabalhando e entram mensagens no WhatsApp, várias mensagens no WhatsApp. Eu não respondo, na verdade, eu procuro até deixar o celular apagado, ele nunca toca, para que eu não veja aquelas mensagens, para que aquilo não me disperse, se é um trabalho muito importante que eu preciso terminar, né? E aí eu vou monitorando aquelas mensagens, aquelas pessoas que eu não conheço ou que são coisas que eu sei que eu não tenho uma importância de responder naquele instante. Eu não vou abrir para olhar o que eu tenho que responder para aquela pessoa, a não ser no momento que eu esteja disponível para isso, porque senão você se perde, né? E aí você já não sabe mais o que você estava fazendo, qual era a prioridade, o que era importante. Então, a gente ter esse treinamento, essa educação, conosco, nós mesmos, né? Essa disciplina de fazer uma coisa de cada vez, vai ajudando a você ficar cada vez mais concentrado. Enquanto que se você quer fazer tudo ao mesmo tempo, vai alimentando o comportamento dispersivo e isso é muito pior. Então comece a fazer esse treinamento de prestar atenção no que está sendo feito naquele instante. Tenha o hábito de ter um celular à mão ou um caderninho na mão, não para ficar vendo mensagens ou redes sociais, mas para você anotar qualquer outra coisa que venha na sua cabeça, para que você possa fazer depois. Não que você pare naquele momento para fazer outra coisa, a não ser que seja algo muito rápido e que não vá atrapalhar aquilo que você esteja fazendo. Por exemplo, se eu estou aqui conversando com alguém no WhatsApp e entra uma outra mensagem e eu consigo ler e entender a mensagem só pela notificação, então eu posso entrar ali, responder aquela pessoa e voltar para o que eu estava fazendo imediatamente. Porque se você não voltar imediatamente, você já vai esquecer que estava respondendo uma outra mensagem. Então são recursos, são dicas simples para que a gente possa ficar mais focado. Mas a principal mesmo que eu te falo é: faça uma coisa de cada vez e não vá fazer outra coisa enquanto você não terminou aquilo que você estava fazendo antes. Então isso te ajuda bastante a ir criando o hábito do foco, criando o hábito da atenção, além de tudo que eu já falei aqui antes sobre procrastinação, motivação, falta de energia. Vou acabar por aqui, lembrando que as nossas lives agora duram 40 minutos. Então, nós em breve traremos mais perguntas para vocês, espero que essas tenham sido úteis. E lembrem de mandar temas que vocês gostariam que eu abordasse aqui também pelo direct, que aí fica mais fácil da gente poder direcionar os assuntos aqui para vocês. Então, obrigada pela presença de vocês aqui hoje e nos vemos na quinta-feira com 15 minutos para você. Beijo e até lá!